Às vezes, as respostas que você tanto procura estão mais perto do que você imagina. Se você quer crescer, evoluir, mudar de vida. Então aqui vai um conselho valioso. Trabalhe na indústria.com.br. Quer fazer parte de um setor inovador, tecnológico, que se reinventa o tempo todo? Trabalhe na indústria.com.br. Aprender algo novo todos os dias? Trabalhe na indústria.com.br. Realizar os seus sonhos, dar um futuro melhor para sua família. Então, de coração, vai por mim. Acesse trabalhenaindustria.com.br. Lá você vai encontrar vagas de emprego, vai conhecer os cursos profissionalizantes gratuitos, a superestrutura do SESI, Senai e muito mais. Porque as respostas que você tanto procura estão mais perto do que você imagina. Trabalhe na indústria.com.br. Uma campanha Fiesc. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Sistema Fiesc. Em nome do presidente do Sistema Fiesc, Mário César de Aguiar, dou as boas-vindas a todos os participantes neste webinar que tem como proposta ouvir os colegas do BNDES sobre financiamento à exportação. Meu nome é Maria Tereza Bustamante, estou de chefe de gabinete da presidência do Sistema Fiesc e presidente da Câmara de Comércio Exterior, coordenadora do ecossistema de internacionalização em Santa Catarina, que reúne todas as entidades públicas e privadas que tratam de temas voltados a incentivar a indústria catarinense para a internacionalização. E também sou membro do Conselho Geral do International Chamber of Commerce. Este webinar tem como propósito compartilhar com os colegas de todas as empresas que aqui estão conosco, das entidades que também participam neste webinar, de como que o governo federal, a partir do lançamento da nova política industrial, que tem como proposta apoiar o desenvolvimento, a retomada, a resiliência da indústria, conta com o Plano Mais Produção, administrado pelo BNDES, de mais de 250 bilhões de reais voltados para colaborar com o propósito de exportação. Agradecemos mais uma vez aqui ao Bruno Castelo Branco, que é o chefe do Departamento da Área de Comércio Exterior do BNDES, pela sua pronta resposta ao nosso convite para compartilhar conosco deste tema, bem como a Tiago Soares, que é o gerente da área de comércio exterior do BNDES. Nós vamos, então, ouvir a apresentação que eles vão fazer e os senhores podem registrar as suas dúvidas no chat que nós, então, teremos a oportunidade de transmitir esses questionamentos, dúvidas aos colegas do BNDES. Então, Bruno, convido você a iniciar a apresentação. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Maria Tereza, obrigado a todos pela presença. É um prazer ter sido convidado aqui para esse evento. Como a senhora falou, eu sou Bruno Castelo Branco, estou à frente de um dos departamentos da nova área, né? Antiga nova área aqui do BNDES. A área de exportação sempre foi uma área muito tradicional entre as áreas das áreas operacionais aqui do BNDES. O BNDES sempre entendeu que o apoio à indústria brasileira e no seu setor exportador merecia um tratamento especial, a ponto de ter uma área, né? Mas isso acabou ali perto de 17 e 18, e no início desse ano essa área foi recriada. A gente tem uma visão de que a competição internacional, né, e empresas que exportam ou querem exportar competem globalmente, né? Nesse sentido, a gente precisa oferecer condições, não são as mesmas que uma empresa que só está voltada para o mercado doméstico necessita.
o concorrente das empresas brasileiras ele está no exterior, né? Então, nesse sentido, o nosso esforço interno no banco e para fora também, no nível governamental, de convencimento de condições, pelo menos relacionadas a crédito, que é uma das diversas pernas e barreiras que as empresas exportadoras enfrentam, ela deve ser compatível com o que os seus concorrentes recebem de seus governos, né? Então, assim, essa aqui é a nossa briga. A gente, e aí o Thiago vai entrar nesse detalhe mais para frente, nesse sentido, a gente faz um esforço interno de tentar oferecer taxas cada vez mais competitivas ou semelhantes ao máximo que a nossa estrutura permite para que a empresa brasileira seja na captação de um capital de giro, seja num financiamento ao seu cliente lá fora, taxas mais próximas às internacionais. Mas tem também uma discussão que a gente participa e a gente tenta, de alguma forma, comentar, que é um outro ponto que a gente sabe que é bastante relevante, ainda também relacionado a crédito, né, e diz respeito à garantia. Essa é uma outra agenda em que o banco participa, porque existe uma outra instituição, né, acho que todo mundo que conhece, que é a Agência Brasileira de Garantias, que é uma instituição quase que um par do BNDES responsável por oferecer um seguro de crédito à exportação. Essa agência estava num processo de privatização, ela estava sem pessoal e com uma capacidade operacional bastante baixa, e a gente vem lutando para que ela ganhe força, né, para que novamente ofereça um produto complementar ao que o banco oferece, mas importante para a indústria brasileira. A gente vê esse modelo, o Brasil não inventou esse modelo, né, de ter duas instituições apoiando o crédito para exportação. Tem diversos países em que tem um banco financiador e uma agência dando garantia. Eventualmente, quando o mercado financeiro é bastante desenvolvido e capaz de assumir riscos de longo prazo e a taxas de juros bastante competitivas, a gente vê países com apenas uma das instituições. Aí não precisa ter um banco financiando, mas tem um crédito à exportação, né, no sentido de uma garantia para riscos em que as garantias privadas naquele mercado financeiro não estão dispostas a suportar. Maria Tereza, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Vocês projetam daí? Eu enviei para a Maite ou eu posso tentar abrir por aqui? Não, nós vamos fazer a projeção da apresentação. É só nos sinalizar na hora de virar a página e podemos começar já. Então, a gente está só com o retorno do som aqui. Pode virar, por favor. Isso aqui eu comentei rapidamente, né? Na figura da esquerda, acho que a maioria conhece isso aqui, mas só para equalizar. Esse modelo em que você tem um BNDES ou alguma instituição dando garantia para exportação, ele está presente em... Nossa última contagem eram 90 países, tá? E tem países, assim como o Brasil, e aí Alemanha, Japão, Coreia, nossos concorrentes, eles têm duas instituições. Tem um banco financiando exportação a taxa de juros que são reguladas pela OCDE. A ideia desse grupo da OCDE, existe um grande acordo internacional, botar o level playing field, então não ter taxas de juros muito baixas, né? Então eles regulam a taxa de juros mínima a ser cobrada para que suas exportações ganhem pela qualidade do produto e não porque você tem um banco estatal oferecendo uma taxa de juros muito baixa por um prazo muito longo. Então, a gente tem um acordo internacional que regula prazo e taxa na maioria desses países aqui. Na direita, a gente tem um gráfico só para também quantificar
o quanto o apoio do BNDES aqui nesse 0,3% é basicamente a BNDES, dado que aquela agência de garantia estava quase que inoperante nos últimos anos, tá? Então, assim, a média do apoio público no total de exportação tá até subiu para 8,1, o último número que a gente tem, mas ali é 8%. No Brasil é 0,3%. Então, assim, isso mostra como financiamento público à exportação ou garantia pública à exportação no Brasil é muito tímida se comparado aos nossos concorrentes. A gente sabe que, e aí depende da estrutura da operação de exportação, tá? Mas seja em capital de giro para a empresa brasileira receber esse recurso, ter seu ciclo de produção e posteriormente exportar, ou para a empresa brasileira participar de uma competição internacional em que ela ofereça, além do seu produto, ela chegue com um pacote de crédito para o seu importador pagar a prazo, a gente ainda tem números bastante inferiores à média de países selecionados. Aqui eu estou falando dos países que, de fato, têm uma indústria forte e competem internacionalmente, tá? Então, assim, a gente quer, a nossa missão aqui, eu já comentei, é oferecer crédito competitivo, mas a gente tem que, se a gente quer uma indústria mais forte, a gente tem que levar uma indústria com um pacote estatal de crédito, quando necessário, nem todo mercado é necessário, existem mercados de risco bom, ou às vezes a empresa tem uma estrutura de capital diferente, mas para a empresa que precisar, a nossa ideia é ser capaz de oferecer. Próximo slide, por favor. Aqui a Maria Tereza já comentou, né? A gente tem uma... Aí estamos falando do plano Mais Produção dentro da Nova Indústria Brasil. Não vou repetir o que ela já comentou, mas existe um contexto governamental em que está sendo pensado para que a gente melhore as nossas condições. Isso pela primeira vez em pelo menos 6 anos, a gente está sendo convidado aí a Brasília e a gente participou da elaboração dentro do contexto de apoio à exportação para tentar elaborar uma política pública, um plano um pouco maior em que a gente pense em conjunto em vários elementos para ser capaz de oferecer à indústria e dar um conforto de que a gente vai tentar, pelo menos nos próximos, até 2026, estar mais presente e ser um parceiro. Tá? Próximo, por favor. Esse gráfico eu pedi para inserir só para a gente contextualizar também o apoio do BNDES à exportação nos últimos anos. Tá? Desde 91, a gente fez pouco mais de 100 bilhões de dólares à exportação. Nosso principal produto, essa barra que os senhores veem em azul, é o capital de giro e exportação. Ele é o que a gente chama aqui de pré-embarque. Muitas empresas até do Estado já utilizaram, mas a redução nos últimos anos é gritante e a partir de 23 a gente consegue enxergar uma retomada que é um esforço aqui do Thiago e equipe e da área de exportação, recentemente recriada, de tentar oferecer taxas que não sejam muito superiores ao CDI. Senão a gente fica fora senão a gente fica fora, a gente tem um produto que não é utilizado por ninguém, é algo inútil. Então a gente fez um esforço de redução das taxas de capital de giro e a gente vê uma resposta bastante rápida das empresas brasileiras acessando esse capital. A gente está falando de taxas um pouco abaixo do CDI, mas taxas com custos de mercado, né? A gente não tem mais a TJLP, a gente tem a TLP ou a SOFR, que é o equivalente a um CDI internacional. A gente entra em detalhes mais para frente. Mas só como curiosidade, que é algo que de vez em quando acabam me perguntando quando eu apresento esse gráfico, em laranja a gente está apresentando os números de exportação de serviço. Exportação de serviço é algo bastante polêmico, no sentido de que
sempre vai aos jornais, né? É uma linha em que a gente não está operando mais, a gente está tentando também uma reconstrução, mas ficou bastante famoso, né? Por conta principalmente do endividamento de alguns países que, por N questões, não pagaram o BNDES. A gente fala aí, todo mundo conhece, né? Porto Mariel, em Cuba. Mas essa linha, desses 104 bilhões, essa linha só recebeu 10 bilhões. Ela é bem pequena, até dentro do apoio do BNDES à exportação. Ainda que ela ocupe os jornais, ela é pequena dentro de exportação e ela é muito pequena dentro do apoio do BNDES como um todo. E aí um outro dado curioso que ele nunca é divulgado, né? Para essa linha a gente desembolsou 10 bilhões de dólares, em reais foram 22, e a gente já recebeu de volta 22 bilhões de reais, né? O equivalente a 10 bilhões de dólares. E a gente já recebeu em principal e juros 13 bilhões de dólares, e aí o câmbio do desembolso e o câmbio do recebimento é diferente, por conta da diferença de tempo entre o momento do desembolso e o momento do repagamento. Então, a gente já recebeu 40 bilhões de reais de volta. E aí isso é a ótica financeira da coisa. A ótica de mérito, além da gente apoiar as empresas brasileiras diversas, apesar de algumas ficaram bastante famosas, mas qualquer empresa que ganhe uma exportação de um serviço era meritória de ser apoiada. E nesse sentido, desses 10 bilhões aí em laranjinha, que os senhores podem ver, quase 4 bilhões eram bens produzidos no Brasil com credenciamento aqui no BNDES, que eram embarcados a reboque desses contratos comerciais que eram ganhos. Então, assim, essa linha ela só podia financiar o que saía do Brasil, né? Dentro desses 10 bilhões, tudo tinha que ser comprovado aqui no BNDES depois. Então, a gente está falando de mão de obra brasileira que era expatriada temporariamente, bens que eram, por exemplo, uma rodovia na Argentina, um exemplo hipotético. Eu só poderia financiar o trator se ele saísse do Brasil, o engenheiro que saía do Brasil, o serviço subcontratado no Brasil de solo. Então, o número de empresas que eram subcontratadas no Brasil e exportavam indiretamente, né? Exportavam por meio desse exportador brasileiro que ganhava o contrato, era uma coisa muito grande. E a gente perdeu isso. A gente tem agora uma discussão com órgãos de controle em retomar como o órgão de controle entende que esse apoio deve ser feito. A gente está conversando com eles sobre isso, mas é uma linha que deve voltar no futuro. E existe até um projeto de lei também em andamento nesse sentido, mas é algo que a gente entende importante para as empresas brasileiras, porque internacionalmente esse é um mercado disputado, é um mercado em cerca de 500 bilhões de dólares de exportação de serviços pelo mundo. Não estou falando só de obra de engenharia, estou falando de serviços de diversas naturezas, tá? Próximo, por favor. Aqui são as duas linhas que a gente as duas principais linhas que a gente está oferecendo hoje para apoio à exportação. Eu vou passar a palavra para o Thiago, mas a gente está falando, a gente vai começar a entrar nos detalhes no que a gente comentou aqui. Uma linha de produção no Brasil de capital de giro com prazo de até 60 meses e uma linha de pós-embarque, que é uma linha de apoio à comercialização, em que a empresa brasileira ganha algum tipo de contrato no exterior, ela vai fornecer os seus produtos e como é que ela vai funcionar? Assim que ela exportar e me comprovar a exportação, eu desembolso à vista para ela em reais aqui no Brasil e o importador da empresa brasileira vai me pagar num prazo de até 15 anos. Então, é uma operação com três pontas, três partes. A empresa brasileira sai da operação de crédito, então ela sai do risco, ela exporta o produto dela e recebe do BNDES em reais à vista e sai do risco do importador. E eu, BNDES, vou ficar ou no risco do importador ou atrelado à garantia
E aí cada operação, e aí é muito caso a caso, a gente tem que estudar a estrutura de garantia de cada operação. Por favor. Não, se quiser, eu posso colocar Não, aqui, pode né? ficar aqui. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Como o Bruno falou, meu nome é Thiago, né? Eu trabalho aqui também no departamento de apoio à exportação de bens, tá? E vou falar um pouquinho dos produtos, né? O Bruno já pincelou, né? Já falou um pouco do contexto, né? De apoio do BNDES à exportação, do seu mérito, né? Do contexto, como é que funciona no mundo. E aqui a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe nas linhas, tá? Então, se puder passar o próximo slide, por favor. Mais um, por favor. Então, aqui a gente falar um pouquinho do pré-embarque, né? Como o Bruno adiantou, o pré-embarque ele é basicamente um capital de giro associado a um compromisso de exportação, né? Como é que ele funciona? O BNDES adianta o recurso para a empresa produzir no seu ciclo produtivo, a empresa recebe esse recurso, ela tem um prazo no qual ela vai repagar esse financiamento e ela vai exportar. E ao final desse prazo ela comprova que a exportação foi feita, tá? Então, a gente divulgou recentemente, aí nesse esforço também do BNDES nos últimos anos, de voltar a apoiar a exportação, você ter uma presença mais efetiva nesse mercado, né? Então, a gente passou a apoiar também, a gente teve uma melhora nas condições de financiamento do pré-embarque. O Bruno colocou que é o produto, historicamente, é o primeiro produto, né, de exportação, o BNDES desenvolveu o primeiro, e é o que tem o maior histórico também de desembolso de empresas apoiadas e tal, então tem todo um histórico bem importante para a gente, né? Então, em maio, aqui a gente conseguiu divulgar novas condições de financiamento, tá? A gente tem uma segregação empresas que a gente chama de porte NPME, cujo faturamento do grupo é de até 300 milhões de reais, aqui tem uma condição mais específica, mais favorável de financiamento, né, dado o porte da empresa, dado a sua maior necessidade de capital de giro, e as demais empresas, grandes empresas, têm uma classificação que está dependente de grupo 1 e grupo 2, que a gente chama. O que isso quer dizer? Grupo 1 são basicamente bens de capital, máquinas e equipamentos, né? E grupo 2 são bens de consumo durável. Então, a gente tem essa segregação de bens passivos de financiamento. Esse tem uma condição financeira diferente, tá? Então, em linhas gerais, o grupo 1 pode chegar até um prazo de financiamento de 60 meses e o grupo 2 até um prazo de 48 meses. Esse financiamento ele pode ser amortizado em até 48 parcelas, no caso do grupo 1, e até 36 parcelas, no caso do grupo 2. Como eu falei, a contrapartida do financiamento é um compromisso de exportação. E aí o valor desse compromisso de exportação, no caso de NPME, ele vai ser igual ao valor do financiamento. E no caso de empresas de grande porte, ele vai ser 125% do valor do financiamento. O custo financeiro, como é que funciona a taxa de juros da operação? Tem o que a gente chama de custo financeiro, que é basicamente o custo de funding, tá? Então pode ser uma operação em dólar, né? E aí o Bruno mencionou a SOFR, pode ser a Treasury também, mas a SOFR tem se mostrado uma taxa mais baixa e tem sido muito, muito utilizada pelas empresas. E pode ser uma operação em reais, tá? Uma operação em reais, vinculada à TLP, tem a variação do IPCA, né, por trás, e a variação do CDI, que é, no caso, a Selic. E aí você vai ter um spread do BNDES. Esse spread do BNDES ele é de 0,5% ao ano, no caso de empresas de micro, pequeno e médio porte. No caso de grandes empresas, grupo 1, 0,80%. E no caso de grandes empresas, grupo 2, tem 1,05% ao ano. Além desse custo do BNDES, a gente tem o que a gente chama de intermediação financeira. O que isso quer dizer? Essa operação ela pode ser formalizada de modo indireto, que a gente chama, ou seja, por meio de repasse dos agentes financeiros do BNDES. É como a linha basicamente tem rodado esses 30 anos, né, ou mais. E aí ela pode ser feita dessa forma, e aí tem uma intermediação financeira que a gente chama de 0,10. Tá? Então, uma operação indireta, né, de grupo 1, uma grande empresa, ela sairia o custo financeiro mais 0,9, mais o spread de risco, que vai ser livremente negociado entre a empresa e o agente financeiro, tá? Tanto o spread quanto as garantias que vão ser oferecidas. Mais recentemente, a gente passou a fazer esse tipo de operação também de forma direta, com o BNDES. Aí você tem alguns critérios, a empresa precisa ser habilitada, que a gente chama, precisa ter uma análise de crédito junto ao BNDES. Para isso, precisa ter um faturamento mínimo de 80 milhões de reais, tá? E o valor mínimo do financiamento é de 20 milhões de reais. E aí ela pode ser habilitada, pode ser elegível a fazer a operação diretamente com o BNDES. Nesse caso, não tem intermediação financeira, tá? Então
empresa de grande porte. Grupo 1, a remuneração do BNDES vai ser 0,80 e o spread de risco vai depender da análise de crédito que o BNDES vier a fazer. Tá? Tanto a spread de risco quanto a análise de garantias. As garantias, usualmente, né, nas operações do BNDES, são pessoal e real, sendo que, dependendo da análise de crédito, pode ser dispensada uma delas ou até mesmo ambas. Então, esse é basicamente como funciona a linha pré-embarque. A gente divulgou essas condições em maio, finalzinho de maio, e aí tem tido uma boa demanda no mercado. Tá? Então, aquele número que o Bruno apresentou no slide, 3 slides atrás, ele tende a subir um pouquinho também nesse ano de 24. Se puder passar o próximo slide, por favor. E aí a gente entra aqui no produto pós-embarque, tá? E a gente tem uma linha chamada BNDES Requisição. Algumas empresas do estado já fazem uso dessa linha, tá? Então ela financia aqui a venda, tá? O Julemar está perguntando se aplica para produtos de vestuário. Sim. A gente tem uma relação de produtos financiáveis no nosso site. Ela está por MCM. Depois eu posso passar o link para vocês. Mas produtos de vestuário são passíveis de financiamento, sim, desde que tenham um conteúdo mínimo nacional de 50%. Então, como eu estava falando aqui, essa linha Requisição Automático, diferentemente do pré-embarque, ela financia a transação comercial específica. Tá? No pré-embarque, você pode comprovar qualquer exportação que você fizer durante o prazo de embarque daqueles bens que foram relacionados com passivos de financiamento. O Requisição Automático, que é o produto pós-embarque, né? Ele financia uma transação comercial já definida, então você já tem um cliente definido, já tem um bem que vai ser exportado, já tem o valor, já tem a sua transação comercial já definida, tá? E aí o Requisição Automático, o que a gente tenta fazer com essa linha? A gente procura emular no exterior, basicamente o financiamento do Finame, né, como funciona aqui no mercado nacional, e aí no exterior. Então, a gente tem uma rede de bancos parceiros do BNDES no exterior. Esses bancos vão trabalhar por meio de carta de crédito, tá? Essa carta de crédito vai ser emitida em um primeiro momento em nome do exportador como beneficiário, e o exportador vai ceder o direito dessa carta de crédito ao BNDES. O BNDES vai fazer o desconto dessa carta de crédito, vai pagar à vista, faz aqui para o exportador, no momento que a exportação foi realizada e comprovada, tá? E aí vai passar a receber a prazo do seu importador lá fora. E ela tem uma participação, a gente pode financiar até 100% do valor da exportação em qualquer Incoterm. O prazo máximo é de 7 anos, as parcelas são semestrais, tanto de principal quanto de juros, podendo ter uma carência de 12 meses de principal. Ela tem um valor máximo de apoio de 10 milhões de dólares, mas não tem um valor mínimo. E ela tem um custo para o importador, que é a SOF, prazo do financiamento, tá? Essa SOF é fixa no momento da contratação da operação, no momento, desculpa, da aprovação da operação, e o spread do BNDES ele vai variar, tem um quadrinho aqui embaixo, de acordo com o risco país do banco que está emitindo a carta de crédito. Tá? Então, países de risco menor, de 0 a 3, Chile, Peru, Uruguai. Aqui a gente está dando alguns exemplos, tá? Tem um spread de 0,40% ao ano. Países de nível de risco 4 e 5, né? Então a gente pode colocar Paraguai, Colômbia, né? 0,65%. Países de nível de risco 6 e 7, por exemplo, Argentina, Bolívia, Equador, tem um spread de 1,35% ao ano. Ele é uma linha rápida, que a gente chama, né? Assim, então ela já está toda pré-definida, então o banco já tem limite de crédito com o BNDES, a participação dele nessa linha já foi aprovada, então o que a gente chama aqui é simplesmente de homologação da operação. Então você tem uma negociação com o cliente se interessa, faz contato com o banco dá ok, e aí o exportador formaliza ao BNDES a solicitação de financiamento, indicando qual vai ser o valor, qual vai ser o bem que vai ser exportado, o nome do cliente e o banco que vai emitir a carta de crédito. E a gente, no prazo de até 2 dias úteis, aprova essa operação, comunica a vocês e comunica o banco que vai emitir a carta de crédito. Na sequência, esse banco vai emitir a carta de crédito. Essa carta de crédito ela é enviada, é uma mensagem entre bancos, tá? Sistema SWIFT. Ela é enviada ao BNDES. O BNDES recebe essa carta e aí comunica, né, avisa o exportador que essa carta foi emitida. Esse serviço de avisador, né, que a gente chama, e depois negociador, designado da carta de crédito, ela tem um custo para o exportador de 1% flat, tá, do valor do financiamento, e aí vai ser descontado no momento do desembolso. Tá? Então, você tem uma operação de $1 milhão, você fez um embarque de $1 milhão, o BNDES vai fazer esse desembolso para você e vai reter esse 1%. Esse é o custo que o exportador tem para fazer essa linha. Todo o outro custo, né, a taxa de juros, ela é atribuída ao importador.
Então, basicamente, os bancos que a gente tem cadastrados aqui no BNDES, eles se localizam na América Latina, principalmente, basicamente o principal mercado, né, de importação de produtos manufaturados, bens de capital do Brasil, e também temos alguns bancos no continente africano. Então, aqui tem um quadrinho, né? No momento, a gente tem 36 bancos cadastrados em 14 países. A gente tem a relação completa também no nosso site, com os nomes de contatos e dados de contatos, e-mail, telefone das pessoas nesses bancos, para que seus importadores possam contactar as pessoas certas que conhecem a linha e podem orientar melhor os seus importadores. Se puder passar, por favor. E aí eu vou falar um pouquinho do pós-embarque, né? A gente tem um produto pós-embarque, né? E aí dentro dele tem as linhas de financiamento. O requisição automático é uma linha e o pós-embarque Payments é uma outra linha. Tá? Então vocês vão se recordar que o requisição automático ele tem um valor máximo de apoio, de 10 milhões de dólares. Ele tem uma estruturação já toda pré-definida. Trabalha exclusivamente com carta de crédito. Tá? A Bolívia pode utilizar também mais de um ano. Tá? A gente tem, se não me engano, um banco na Bolívia, tem que checar a lista. E aí o seu cliente precisa verificar, né, junto a esse banco, o interesse em fazer a operação, e a operação pode seguir até 7 anos, mas esse prazo ele é negociado entre a empresa e o banco que vai emitir a carta de crédito. Tá? Depois, se vocês preferirem, eu posso ficar também aberto a responder mais perguntas e tudo, podem ficar à vontade. Se alguma coisa também eu não vi aqui, porque vai aparecendo, aí eu consigo responder na hora. Mas voltando aqui, o requisição automático tem um limite mínimo de financiamento, de máximo de financiamento de 10 milhões de dólares, e o pós-embarque já tem uma estrutura já mais... vai ser caso a caso, ela vai ser definida de acordo com a estrutura da operação. Você não tem um limite máximo de valor, tá? Então, assim, depende do contrato comercial. A gente tem apenas um limite mínimo de financiamento. Nesse caso, o requisição automático não tinha, o pós-embarque vai ter. Tá? O valor mínimo de financiamento é de 40 milhões de reais. Tá? A gente tem as modalidades supplier e buyer. Basicamente, o supplier é um refinanciamento ao exportador. Então, nesse caso, o próprio exportador ele é como se ele estivesse concedendo um financiamento ao cliente, o BNDES compra esse financiamento do exportador, e o buyer você já tem uma assunção direta entre o BNDES e o importador. Você tem um contrato de financiamento que vai ser firmado entre o BNDES e esse importador, tá? E você tem uma estrutura já também mais robusta de garantias, opiniões legais, né, uma participação jurídica maior, mais intensiva nesse tipo de operação. O prazo ele pode ser até 15 anos, tá? As amortizações podem ser trimestrais ou semestrais, mas vai depender muito da operação. Né? Não toda operação precisa de 15 anos, né? Depende do tipo de bem que vai ser exportado, do contexto da operação, tudo. A gente vai analisar bem caso a caso. Financia até 100% também do valor da exportação, em qualquer Incoterm. E o custo, você vai ter um custo de SOFA, tá? Mais um spread do BNDES que vai ser definido caso a caso, a depender da estrutura da operação. E você vai ter uma comissão pela assunção também de serviços associados na operação. Só ver uma pergunta que entrou aqui do Daniel. Ele está falando do valor mínimo de financiamento. Né? Uma vez que a carta de crédito seja emitida em dólares, a taxa de conversão para esse pagamento é fixa ou ela tem variação cambial? Então, vamos explicar um pouquinho. O financiamento no comércio exterior, na operação de comercialização pós-embarque, ela é toda em dólar ou em euro. Tá? Então, a carta de crédito ela é emitida em dólar ou em euro, né? E essa vai ser a moeda da operação. Os pagamentos que o BNDES vier a fazer para o exportador e receber do cliente, os pagamentos que o BNDES vier a fazer para o exportador vão ser sempre em reais. Tá? Então, o BNDES vai receber, digamos que dia 15 de agosto tem um vencimento, tá? Seja o desembolso. O valor da exportação foi de 1 milhão de dólares. Então, a gente vai olhar nessa data qual foi a Petrax, venda do dia útil anterior, e vai fazer o desembolso em reais de acordo com essa taxa de juros, essa taxa de câmbio. Tá? E o pagamento que o seu devedor vier a fazer ao BNDES, por intermédio do banco emissor da carta de crédito, vai ser feito em dólar ou euro, a depender da que foi emitida a carta de crédito. Tá? Então, aí já é uma transação já financeira internacional. O pagamento... Perguntou os 40 milhões, como é que é o 40 milhões? Ah, desculpa. Tá, os 40 milhões de reais... Podem ser 20, né? Pode ser 20, dependendo da estrutura, mas em regra geral 40 milhões de reais. A conversão é no momento do protocolo da solicitação de financiamento. Tá? Então, digamos que você tem uma operação, você vai solicitar o financiamento do BNDES hoje, dia 18 de julho. Tá? Então, eu vou olhar a taxa de câmbio, digamos que a taxa de câmbio seja de 5,40. E aí você vai ter esse valor em dólares, multiplicado pela taxa de câmbio,
vai ter que dar no mínimo 40 milhões de reais nessa data de hoje. Tá? Desculpa, eu entendi que fosse outra coisa. Mas só seguindo aqui, se puder passar o próximo slide, por favor. Então, aqui só para ilustrar as opções de garantia do pós-embarque bens. Tá? O Equizinho automático, como eu falei, ele trabalha com a estrutura já pré-definida, exclusivamente carta de crédito emitida ou confirmada por banco que tem limite de crédito com BNDES no exterior. Já o pós-embarque bens admite outras estruturas de garantia. A gente pode trabalhar com seguro de crédito de exportação, seja ele público, lastreado no Fundo Garantidor das Exportações do governo federal, ou privado. Tá? Hoje a gente tem a pólice negociada com a Chubb Brasil e está em negociação também com outros seguradores para poder aprovar esse modelo de apólice e ter outras alternativas para os exportadores brasileiros. Pode trabalhar também com garantia bancária, seja no Brasil, seja no exterior. Pode trabalhar com garantia corporativa, então nesse caso o BNDES vai analisar o risco, seja do devedor ou do garantidor. O garantidor pode ser, inclusive, a empresa brasileira, já teve casos assim, operações intercompany, né, com empresas brasileiras, e a própria empresa brasileira assume o risco da operação, então a gente vai analisar esse risco. Tá? E outras estruturas, você pode analisar a cessão de recebíveis, garantias de organismos multilaterais, ICAs, então você tem todo um leque, né, de opções para poder estimular a operação, e aí o tempo, né, de tramitação dela já é diferente, não é igual ao requisito automático, que já chega meio que pré-aprovado aqui, a gente faz apenas uma verificação de conformidade, e aí homologa a operação. No pós-embarque você já vai ter uma análise, vai ter uma estruturação, e aí você precisa se submeter, seja a nossa diretoria, seja o comitê interno superintendente, dependendo do valor da operação, para a deliberação. O requisito automático, como já está tudo pré-definido, a deliberação ela fica interna aqui na área de comércio exterior. Mas são essas alternativas que a gente tem para poder apoiar as exportações brasileiras. E aí, então, a gente vê empresas do estado de Santa Catarina utilizando tanto o pré-embarque quanto o pós-embarque, seja o pós-embarque bem, seja o pós-embarque requisito automático. Esse é basicamente o leque de opções que o BNDES tem para poder oferecer às empresas. E aí eu fico aqui à disposição para responder perguntas e tudo. Não sei se eu consegui pegar todas que apareceram no chat, mas podem ficar à vontade. Tem aqui também meu colega Carlos Frederico, também, está aqui do lado, participando. E vocês podem ficar à vontade, a gente está aqui à disposição de vocês. Obrigada, Tiago, extremamente detalhada e fácil de entender. Estamos de parabéns com essa proposta de financiamento. Os exportadores vão ter oportunidade de alavancar efetivamente os seus embarques. Bom, o Cristiano já levantou aqui a mão, eu vou convidar a cada um de vocês que queiram falar, se apresentar, declinar o nome e a instituição que estão representando, pode fazer a pergunta. Perfeito. Bom dia a todos, prazer, eu sou o Cristiano. Eu sou um jovem exportador, né? Então a gente exporta frutas, né? Então, o que eu entendi que as linhas de financiamento, elas são mais voltadas para a América Latina, né? E no entorno ali da América Central. É dessa forma, esse deve ser vinculado ao Mercosul? Essa é a minha dúvida. É por isso que é fornecida só para a América Latina? Não necessariamente, Cristiano. Assim, o requisito automático ele tem um foco de atuação maior ali na América Latina e África, tá? Porque são basicamente os mercados que têm demandado financiamento, somente financiamento de longo prazo, de até 7 anos, e aí, basicamente máquinas, equipamentos. Então, assim, ele fica limitado ali, mas ele não está restrito a esses mercados, tá? Se você tiver uma operação. E aí, frutas, tá? Frutas normalmente você precisa de um prazo um pouco menor. A gente costuma apoiar mais para embarque. E aí você não tem uma limitação de mercados, não. Assim, você, basicamente, qualquer exportação que você fizer, a gente vai olhar o destino, vai olhar a garantia, seja uma operação de pós-embarque, seja uma operação de pré-embarque. Tá? E aí no pré-embarque, então, a gente nem... Ela não tá casada. Tá? Diferentemente do ACC, você tem uma seção de recebíveis, no pré-embarque, você precisa apenas comprovar que a exportação foi feita, tá? Qualquer destino, qualquer cliente, desde que seja aquele bem, durante o prazo de embarque que foi pactuado, ela é passível de utilização para comprovação da exportação. No pós-embarque,
A gente tem aqueles mercados que a gente indicou, porque são os mercados mais usuais, mas se você eventualmente tiver uma operação para um outro mercado, e aí você queira estruturar daquela forma, precisa de um prazo de pagamento e tudo, a gente pode analisar também, não tem restrição. Aqueles mercados são simplesmente mercados que costumam demandar mais financiamento da exportação brasileira. Não tem, assim, não tem uma vinculação com o Mercosul, não tem essa necessidade, não. Obrigada, Tiago. Bom, ali no chat tem uma pergunta de Ulemar, não sei se tu já respondeu, e do Henrique Furlim, por favor. Ah, sim, eu estou vendo aqui. Ele pergunta no Nexium para embarque, qual é o passo a passo para criar cadastro no BNDES e fazer via direto. Então, a gente tem no nosso site, tem um link portal do cliente, tá? Eu posso depois compartilhar com vocês, Maria Tereza, esse link, mas é um portal do cliente que você pode acessar diretamente, não precisa de um convite do BNDES, você consegue acessar. Você faz o que a gente chama de habilitação, tá? A habilitação é basicamente ter um cadastro e uma análise de crédito do cliente, tá? E aí você vai enviar as informações cadastrais, informações de crédito para o BNDES analisar. E aí, concluído esse processo de habilitação, a empresa vai ter sido habilitada e vai estar em condições de solicitar um financiamento para embarque de forma direta. Então, basicamente, esse passo a passo. Eu tenho uma pergunta. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Bom, sou Julemar, eu sou gestor financeiro da Rovitex, têxtil aí de Santa Catarina. Passou meio batido para mim a questão do limite mínimo de 40 milhões para uma modalidade específica ou toda a questão do pós-embarque é no mínimo 40 milhões de reais? Então, vamos lá. O pré-embarque, né? Você tem o pré-embarque indireto e o direto. No indireto não tem limite mínimo, tá? E no direto você tem um limite mínimo de 20 milhões de reais. No pós-embarque, a gente tem a linha Equizinho automático e a linha pós-embarque bens. No Equizinho automático, eu não tenho um limite mínimo, tá? Então, a gente já fez a operação aqui de 8 mil dólares, 9 mil dólares. Ela é bem, bem eclética. Ela tem apenas um valor máximo por operação de 10 milhões de dólares. O pós-embarque bens, ele já tem operações normalmente maiores, você tem uma customização maior da operação, então ele tem um limite mínimo de 40 milhões de reais, tá? Que dependendo das condições da operação, por exemplo, se for uma operação com seguro de crédito, uma operação com garantia bancária, esse limite mínimo pode cair para 20 milhões de reais. Tá? E aí não tem valor máximo de operação. O valor máximo vai depender da garantia a ser oferecida, vai depender da operação. Então, assim, são condições bem distintas para a gente tentar atender os diversos públicos, as diversas possibilidades de exportação. Não sei se ficou claro, Juliano. Sim, ficou claro, sim. Tá perfeito. Bom, mais alguma outra pergunta? Alguém quer abrir o microfone e aproveitar a oportunidade para esclarecer dúvidas? Vocês tendo, Tiago, uma curiosidade, vocês têm tido boa procura já dos exportadores? Sim, sim. A gente tem a linha pré-embarque, né? Essa pré-embarque, a gente tem tido uma retomada dos financiamentos ali, basicamente desde 2022, finalzinho do ano, e 2023, e esse ano também, então tem tido uma retomada boa, tá? E o pós-embarque, ele está, assim, continua normal, rodando, requisição automático, as operações normais. A gente tem feito um esforço para ampliar a rede de bancos credenciados, então a gente tem aumentado ao longo desses últimos anos também essa rede de bancos, e aí as empresas têm respondido com novas operações. Então tem tido sim uma demanda. Matsiui Braga, por favor. Olá, Maria, obrigado por passar a palavra. Obrigado, Thiago e Bruno. Eu sou responsável pela internacionalização da Aquarela Analytics, é uma empresa de inteligência artificial daí de Santa Catarina, então entra no critério de serviços. O sonho deles é tornar a Embraer de IA no Brasil. IA está na hype agora, mas eles já pesquisam há 20 anos. Vou contextualizar um pouquinho para realmente aproveitar essa oportunidade. Eu sou presidente do Comitê de Inovação da FinCham, da Câmara de Comércio Brasil-Finlândia. Então, a gente tem feito realmente muitas reuniões com as empresas finlandesas que operam aqui no Brasil, inclusive organizando missões do CEO lá na Finlândia.
Eu conheço bem como que a Finlândia opera aqui no Brasil. Realmente, o governo finlandês está nesse nível aí de 8% de investimento para as empresas finlandesas se internacionalizarem. E no Brasil a gente tem dificuldade. E realmente gostaríamos de competir globalmente como fornecedores de IA, IA corporativa, tá? Então, poderia explicar um pouco mais como que a Aquarela poderia realmente conseguir esse financiamento para competir globalmente, oferecendo soluções para as empresas lá fora e também aqui no Brasil? Então, Max, essa aí entraria na linha que a gente chama de pós-embarque serviços. Tá? O Bruno comentou no início, essa linha ela teve uma demanda boa, assim, meados dos anos 2000, 2005, 2004, até mais ou menos 2016, 2015, 2014, tá? Ela foi uma linha muito demandada, ela apoiou muitas exportações de serviços e bens também associados brasileiros, tá? Só que ela teve ela foi muito criticada no mercado, foi muito criticada, principalmente na imprensa, tal. E a gente está tendo reuniões periódicas com o TCU para poder explicar melhor a linha e ter um novo desenho de apoio nessa linha. Tá? Ela foi fechada lá em 2016, ela continua fechada nesse momento, e a gente está trabalhando aqui internamente, tanto internamente quanto externamente, para poder redesenhar essa linha e voltar a oferecer. A gente entende que é uma linha importante, isso que você mencionou, né, o seu negócio, o seu modelo de negócio, a linha seria bastante importante, a gente entende a importância para o Brasil, né, para a economia brasileira, desse tipo de apoio, e a gente está trabalhando aqui para poder voltar a oferecer esse apoio, mas no momento, de fato, a gente não consegue apoiar porque a linha está fechada. Mas é algo que é importante esse teu relato, tá? Mostra de fato que a linha é importante, ela apoia as empresas, não apenas construtoras, né? Todo tipo de serviço, né? Como o Bruno mencionou. E aí é interessante, é importante para o país para a gente voltar a apoiar, poder voltar a oferecer esse tipo de apoio que acontece. Tiago, Pode completar. se eu puder, Maria Tereza, só complementar. Meu nome é Frederico, eu estou aqui no computador do Bruno. Bom dia aí a todos. Acho que é muito isso que o Tiago falou, né? A gente teve uma experiência grande com exportação de serviços de engenharia e a parte procedimental, tão somente a parte procedimental, a gente está reavaliando aqui internamente com o banco e reavaliando, inclusive, com os órgãos de controle, que tem muito a ver com a intangibilidade da exportação de serviços, né? Ou seja, e a maneira de mensurar isso, né? E a maneira de apurar esse tipo de valor. A gente está num processo intenso de reestruturação, né? Procedimental, e a gente tem uma expectativa de que a gente está voltando muito em algum momento, um horizonte visível, a apoiar a exportação de serviços. A gente tem conversado com muitas empresas e eu te convido até a conversar conosco. A gente tem ouvido o pessoal de engenharia de projetos, a gente tem ouvido o pessoal de software, a gente tem ouvido exatamente até para ajudar a gente nesse ajuste procedimental que a gente está trazendo aqui para dentro, né, da maneira de acompanhar, da maneira de apurar, da maneira de fazer. Exportação de serviço a gente entende que é o valor agregado em sua essência, e a gente tem, o BNDES tem todo o interesse de apoiar serviços de alto valor agregado, serviços de alta tecnologia. A gente está à disposição e eu espero que a gente consiga trazer notícias para vocês num horizonte, enfim, breve, na retomada do apoio ao setor. Só aproveitando a deixa, então, Frederico, né, você está no computador do Thiago, né? Como que seria possível? Eu poderia realmente convidar lá os dois fundadores, né, que é o CEO Marcos Santos e o Johnny Hoppen, que estão nessa iniciativa mesmo de internacionalizar. Como que a gente poderia conversar com o BNDES para mostrar realmente como que seria importante. São contratos de longo prazo, contratos de 2 milhões de reais. Se for uma LLM, é questão de 40 milhões de reais. Um Large Language Model, né, próprio para uma empresa. A gente está conversando, por exemplo, com empresas grandes finlandesas, lá, Valmet, que tem interesse na Finlândia em contratar a Aquarela aqui no Brasil, mas teria que tentar vir investimento europeu, tem que vir um investimento público brasileiro junto para contrabalancear. Como é que poderíamos combinar isso numa conversa? A gente está super à disposição. Imagino que o Bruno e o Thiago tenham deixado aí o contato com a Maria Tereza. A gente está super à disposição. A gente, inclusive, aprende, né, quando a gente sai um pouco desse setor
né, de outros segmentos de serviço, a gente aprende com vocês, isso ajuda, né, a conhecer o modelo de negócio e conhecer a melhor maneira que a gente pode ou que a gente vai voltar a apoiar o segmento. Eu imagino que nessa mesma linha aí dos contatos do Bruno e do Tiago, você faz contato e a gente agenda aí uma conversa, uma vídeo, uma presencial, como vocês quiserem. Tá Coloquei bom. meu e-mail também, Marcelo. Você fica à vontade. Ok, obrigado. Mando direto e eu falo também com o Paulo Coelho, que foi ele que encaminhou para a gente para participar hoje. Eu vou mandar esse e-mail então para poder articular essa conversa todos juntos. Obrigado. Tá certo, mas Will, o mais importante é apresentar uma proposta bem detalhada, de maneira que eles possam antecipadamente entender qual é a demanda de vocês e depois agendar uma reunião olho no olho, né? Sempre é importante com os colegas. Tiago, temos duas perguntas no chat, por Sim. favor. A Denise pergunta sobre a taxa do pré-embarque, tá? Ela pergunta se é TLP mais Selic, mais spread deve ser o spread, tá? Então, TLP e Selic são custos financeiros, tá? Da opção em reais. Então, você tem o custo financeiro e tem o spread do BNDES mais o spread de risco, tá? Custo financeiro pode ser TLP ou Selic, então não é TLP mais Selic, tá? No caso de operações em reais, ou no caso de operações em dólar, SOFR. Tá? E aí você tem, além disso, você vai ter o spread do BNDES, tá? E vai ter o spread, seja do agente financeiro, no caso de uma operação indireta, ou o spread de risco do BNDES, no caso de uma operação direta. Então, esse é basicamente a matriz de custo da taxa de juros para embarque. E o Valdemar pergunta se as operações têm vínculos automáticos com seguro de exportação, em casos de exportação para países tipo Argentina, onde existem riscos maiores de mercado. Aqui, Valdemar, eu imagino que você esteja falando do pós-embarque, tá? A gente tem o requisinho automático, e a gente tem no nosso site uma relação de bancos, tá, que estão aptos a operar o requisinho automático. A gente tem bancos na Argentina, inclusive, tá? Então, basicamente, o seu cliente precisa procurar esses bancos, né? Negociar a emissão da carta de crédito, o banco dando ok, a operação pode seguir. No caso de um pós-embarque bens, que é uma operação mais estruturada, ela foge aquele regramento, né, específico do requisito automático, uma das possibilidades de garantia é o seguro de crédito de exportação. Só que esse vínculo ele não é automático, tá? O seguro de crédito de exportação ele é operado pela BGF, como o Bruno mencionou no início, que é a Agência Brasileira Gestora de Fundos. Ela faz a análise, ela é basicamente a seguradora que faz a gestão e a análise do seguro de crédito de exportação. Então, ela vai receber esse pleito de cobertura do seguro, ela vai fazer essa análise e ela vai deliberar a respeito. Tá? Então, o financiamento seria com o BNDES e a questão do seguro de crédito, a garantia seria com essa BGF, que vai fazer essa análise. Tá certo, Tiago. Queria só reforçar a necessidade da forma mais rápida possível, se nós como federação podemos contribuir em algum pleito, apoio, porque essa questão de cobertura para exportação de serviços é essencial, né? Hoje não se consegue imaginar que você exporta uma máquina, equipamento sozinho, né? Vai sempre imbricado o serviço, é importante isso, tendo o pós-venda, né? Temos muitas indústrias aqui que os equipamentos são conjuntos completos que exigem manutenção, exigem montagem, enfim. Mas Isso é apoiável, Maria Tereza. Isso hoje é apoiável. Isso é o que a gente chama de serviço associado, né? Você está vendendo um bem, e aí você tem uma montagem, um comissionamento, que é um serviço associado. Isso a gente pode apoiar sim. Ele vai em conjunto com o bem, a gente consegue apoiar. O que a gente está falando da linha pós-embarque serviços é o financiamento específico da exportação de serviços. Então, por exemplo, um software, um serviço de projeto, uma construção de uma rodovia, uma hidrelétrica, questão também de inteligência artificial, que o Maxwell mencionou. Essa é uma outra linha que nesse momento está fechada e a gente está trabalhando para voltar a poder oferecer esse tipo de financiamento. Mas a questão que você mencionou de serviço associado, isso está aberto. Isso a gente pode fazer normalmente. Obrigada pelo esclarecimento, é importante isso. O Bruno Rosso, já estamos caminhando para o final do nosso webinar, mas ainda tem uma pergunta no chat do Bruno. Tá bom. Quais são os requisitos para a simulação de financiamento do Equizim
pré-embarque automático, tanto por parte do exportador quanto do importador. Aqui eu imagino que seja o requisinho automático, né? O pós-embarque requisinho automático, tá? Requisito do exportador é basicamente cadastro, tá? Então, é a habilitação que a gente chama para ter um cadastro válido do exportador. Para o importador, a gente basicamente necessita do nome dele, né, assim, das informações do importador, e a necessidade mesmo é que o banco que vai garantir essa operação, seja o banco emissor da carta de crédito, tenha limite com o BNDES, seja um dos bancos naquela lista, né? E emita essa carta de crédito. Então, os requisitos são bem básicos, tá? E aí o bem que vai ser financiado também, ele precisa ter um índice mínimo de nacionalização, caso não seja máquina e equipamento. Caso seja máquina e equipamento, precisa estar credenciado na Finame, pelo CFI do BNDES. Esses são basicamente os requisitos. E o financiamento ele pode ser simulado em nosso site também, do requisito automático, onde você consegue imputar qual vai ser o país, né, do banco que vai emitir a carta de crédito, e aí ele vai te dar qual vai ser a taxa de juros, e aí ele simula também o fluxo de pagamentos ali da operação. A gente depois pode compartilhar também com você, Maria Tereza, esses links, tá? Exatamente, como o Rafael está pedindo aqui. É o link para acesso direto à lista de bancos. A gente pode disponibilizar também. Perfeito, Tiago. Inclusive, nós vamos disponibilizar a apresentação de vocês e, se me permite, então, com o complemento dos e-mails, do teu e-mail, vamos colocar na nossa plataforma, que fica à disposição de qualquer indústria acessar, qualquer interessado poder acessar a plataforma Fiesc na aba internacionalização também. E nós vamos, posteriormente, esta reunião vai ficar, já está gravada no YouTube e ela fica disponível no canal da Fiesc. Bom, como nós já estamos chegando ao final do nosso tempo, queria deixar um agradecimento especial ao Bruno Castelo Branco, agradecer ao Tiago pelos esclarecimentos, pela apresentação, ao Frederico também, e a todos os que participaram aqui, lembrando aos participantes aqui de Santa Catarina, que quando venham a Florianópolis nos visitem, venham na sede da Fiesc, venham nos conhecer, a aproveitar ao máximo todos os serviços que nós oferecemos. Nós estamos aqui para servir a indústria. E a nossa bandeira, entre os 4 eixos estratégicos do presidente Mário, é a internacionalização. Nós queremos aumentar a competitividade da indústria catarinense por meio de todos os trabalhos que nós desenvolvemos aqui, os serviços que oferecemos, os institutos, Instituto do Senai, Programa do SENSE para a Saúde, então temos a Academia Fiesc Negócios, assim que temos um leque bastante amplo de cobertura a ser oferecida para os industriais catarinenses. Tiago, Frederico, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Tenhamos um bom dia e damos por encerrado o nosso webinar. Muito obrigado pela oportunidade, Maria Tereza. Agradeço também a todos os participantes. Acho que acabou. Obrigado. Não. Obrigado a todos. Obrigado a todos. A gente fica à disposição. Pode ficar à vontade, a gente compartilha os links, tá? Qualquer dúvida também, pode ficar à vontade para entrar em contato com a gente. Obrigado, pessoal do BNDES. Muito obrigado. Bom dia para vocês. Obrigado. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigada. Obrigada.